Fala pessoal, dando sequência aqui nas nossas aulas de física, agora é a vez do módulo 12 da frente 2. Vamos iniciar o estudo da óptica geométrica com a revisão dos princípios. Os princípios são três, mas para entender esses princípios, muito importante a gente entender primeiro como que a gente vai abordar determinados assuntos. Por exemplo, na óptica geométrica a gente estuda o comportamento da luz em vários meios, na interação dela com o meio, na propagação e tudo mais. Então, o que seria luz para nós? Seria todo agente físico capaz de sensibilizar os órgãos visuais. E aí, inclusive, sensibilizar os nossos órgãos visuais depende muito da questão da frequência, né? A gente não enxerga qualquer onda eletromagnética de qualquer frequência, a gente enxerga só da frequência do vermelho ao violeta e vai ser considerado para nós luz visível só essa faixa de frequência que seja capaz de sensibilizar os nossos órgãos visuais. Sim, mas aí a importância de definir luz fica por aí, porque é mais importante você saber trabalhar com as indicações e com os objetos de estudo analítico, de representação da luz, do que propriamente com a definição. Portanto, a gente vai trabalhar com raio de luz e feixe de luz, e aí a gente precisa saber como é que um raio de luz é representado. Para nós, pessoal, a gente vai ficar baseado assim, no primeiro princípio da óptica geométrica, que fala que em meios homogêneos a luz se propaga em linha reta. A luz pode fazer curva também, de acordo com a teoria de Einstein, acompanhando a deformação do espaço-tempo. Só que para nós, como a gente vai estudar a óptica newtoniana, né, a óptica clássica, a gente vai considerar que o raio de luz se propaga em linha reta. Então, para representar um raio de luz, nós vamos usar uma reta orientada, desse jeito aqui. E um conjunto de retas orientadas representando raios de luz, nós vamos chamar de feixe. Um feixe é um conjunto de raios, que pode ser um feixe cônico, esses dois aqui são cônicos, ou um feixe cilíndrico. A diferença é que no feixe cônico, os raios não são paralelos. No feixe cilíndrico, os raios são paralelos. E o cônico pode ser cônico convergente, quando os raios são direcionados para um único ponto, ou cônico divergente, quando os raios partem de um ponto e espalham. Então, cônico convergente, eles se concentram no raio. Cônico divergente, eles espalham a partir de um ponto. Cilíndrico, eles não têm ponto em comum, são paralelos. Para poder dar sequência às nossas definições, a gente também precisa saber o que é fonte de luz, que para nós, fonte vai ser tudo aquilo que produz ou reflete luz. Mas o fato de produzir ou não produzir já separa as fontes de luz em dois grupos. Fonte de luz primária ou corpos luminosos são aquelas fontes de luz que produzem sua própria luz, tipo o sol, qualquer estrela, uma lâmpada acesa, a chama do fogo. E a secundária não produz a própria luz. Aliás, tudo aquilo que você enxerga e não produz luz própria, ele até emite luz, mas emite a partir de uma luz recebida e refletida, certo? Então, assim, se produz a própria luz é primária, se não produz é secundária ou um corpo iluminado. Agora, as primárias podem ser divididas de acordo com a temperatura. As fontes de luz primária que emitem luz por conta de altas temperaturas são as incandescentes. O sol é um exemplo, fogo, um metal aquecido. E as luminescentes são chamadas de fria porque não precisam de de temperatura tão alta assim, separadas em fluorescentes, aquelas que brilham no escuro, e fosforescentes, que são tipo as lâmpadas brancas que a gente conhece aí. Além disso, pessoal, só para uma observação, tem alguns organismos também que produzem sua própria luz, tipo vagalume e alguns peixes. Os meios por onde a luz vai se propagar também merecem a classificação, né? Os meios podem ser transparentes, quando permitem por completo a passagem da luz, opaco, quando não permite de forma alguma, tipo uma parede, e translúcido, quando permite em parte, que é tipo aqueles vidros jateados, ok? Então, assim, a gente classifica as fontes, os raios de luz, os meios onde a luz se propaga e se prepara para poder falar sobre os princípios da ótica. Os princípios são propagação retilínea, né? A luz se propaga em linha reta, a luz não contorna obstáculos e por isso a gente vai ter várias consequências, tipo formação de sombra, câmara escura de orifícios, eclipses. Os raios de luz não se tocam,
né? Eles são independentes na sua propagação, eles podem se interferir, mas depois eles continuam a sua propagação normalmente. E o princípio de reversibilidade, que diz que o caminho a trajetória que o raio de luz descreve não depende do sentido de sua propagação. A propagação retilínea, pessoal, vai acarretar em algumas consequências. A formação de sombra é uma das principais. E a câmara escura de orifício é um dispositivo que é o precursor da nossa câmara fotográfica, né? Ela serve para projetar uma imagem de um objeto colocado de frente para uma caixa escura, internamente falando, com um pequeno orifício por onde a luz pode entrar e a imagem desse objeto vai ser projetada no fundo da caixa. A gente, na óptica geométrica, vai usar muitos conceitos de geometria plana, e um dos principais é o conceito de semelhança, porque aqui o triângulo ABO ele vai ser semelhante ao triângulo A'B'O. E aí você pode dizer que a base dos triângulos, essa base aqui é o tamanho da imagem, essa base aqui é o tamanho do objeto, ó, imagem sobre objeto, é a distância de profundidade da caixa, que é a altura do triângulo, e a distância do objeto até a caixa, que é a altura do outro triângulo, formando essa relação de proporcionalidade entre os tamanhos ali na câmara escura de orifício. Sombra e penumbra também é um conceito importante. Sombra, para nós, fisicamente falando, vai ser a ausência total da incidência da luz, quando ela tenta passar um corpo opaco. E penumbra, para falar assim um pouco mais claro, penumbra é como se você fosse misturasse uma sombra mais clara. A sombra que a gente vê no dia a dia nosso, na verdade, é uma penumbra, né? Então, a sombra se forma a partir de um ponto que emite luz, um corpo opaco que atrapalha, digamos assim, a propagação da luz. Onde a luz consegue chegar, ela ilumina. Onde ela não consegue chegar, forma-se uma sombra que a gente chama de sombra projetada. E o detalhe é que se você for pegar aqui também, você vai ter triângulos semelhantes e pode trabalhar com essa ideia de semelhança de triângulo na sombra também. E por falar em sombra, sombra projetada, dependendo da configuração dos astros no universo, a gente pode ter a formação do eclipse. Aí, ó, na imagem que vocês estão vendo agora, é o eclipse solar, que normalmente acontece quando é lua nova, né? Nem sempre que é lua nova tem eclipse solar, mas toda vez que ocorre eclipse solar é a lua nova. No caso, esse ponto B aqui, ó, ele não enxerga o Sol porque a Lua, que é um corpo opaco, atrapalha a propagação da luz do Sol, projetando sua sombra, seu cone de sombra em cima da Terra. Então, nessa configuração, a Lua entre o Sol e a Terra, você tem o eclipse solar. Da mesma maneira que quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, como a Lua não produz sua própria luz, a Lua é uma fonte de luz secundária, a Terra projeta a sua sombra sobre a Lua e a gente não enxerga a Lua nesse momento. Isso é o eclipse da Lua. Quando ocorre eclipse da Lua, é lua cheia, viu, gente? O Sol não consegue iluminar a Lua porque a Terra se coloca entre os raios, a Terra é um corpo opaco, a Terra projetando sua sombra sobre a Lua provoca o eclipse lunar. Alguns fenômenos também a gente vai estudar bem aprofundado, reflexão a gente vai estudar aprofundado, refração também, absorção nem tanto, mas seria interessante a gente entender, ó, que quando a luz incide numa superfície, essa luz pode ser refletida, que quando bate e volta, ou transpassar, que aí é quando refrata. Outro detalhe importante que a gente vai definir aqui também, que é a cor do corpo, que depende de qual que é a luz que o corpo reflete, né? Eu recomendo a leitura desses parágrafos aqui para vocês, muito importante, mas resumidamente falando, se um corpo apresenta cor verde, por exemplo, significa que ele recebe todas as cores que a luz branca pode trazer, absorve as demais e reflete só a verde, por isso que a gente enxerga ele verde. Se você iluminá-lo com uma outra cor que não seja verde nem branca, ele vai aparecer preto porque vai prevalecer a absorção, né? E aí o corpo branco, por exemplo, é porque ele reflete todas as cores. Bom, pessoal, indo lá para o exercício, o número 1 diz assim, a ocorrência do eclipse da figura só foi possível porque a Lua, além de estar alinhada com o Sol e a Terra, estava na fase... Aí, ó, você tem que saber que isso aqui é o eclipse solar. Nesse ponto aqui, você tem o cone de sombra da Lua, né, formando
que a gente chama de anel de fogo, né? É o eclipse solar. A Lua não está deixando o pessoal da Terra aqui enxergar o Sol. A Lua tampou a luz do Sol. Eclipse solar sempre acontece. Quando acontece eclipse solar, sempre é lua nova. Por isso que a resposta é a letra C. Cuidado, gente. Nem toda lua nova traz eclipse solar. Eclipse solar é bem mais difícil de acontecer do que o lunar. Mas toda vez que o solar acontece, é lua nova. Número 2. A figura abaixo representa o raio de luz atingindo uma superfície sofrendo simultaneamente reflexão e refração. Ó, ele bate e volta, é reflexão. Ele bate e passa, é refração. Os ângulos de reflexão e refração são respectivamente iguais a... A gente vai estudar no próximo módulo a reflexão bem mais aprofundado, mas nesse desenho aí vocês podem completar com essa ideia. Ó. Vocês podem perceber que essa reta normal é a nossa reta de referência, e aí o ângulo de incidência vai ser formado entre o raio incidente e a normal, aqui é o ângulo de incidência, ângulo de reflexão entre o raio refletido e a normal, ângulo de refração entre o raio refratado e a normal. Então, tudo que vai ser medido, pessoal, em forma de ângulo, é em relação ao anormal. E a normal forma 90 graus, então 60 mais I tem que dar 90. Então, esse I aqui vale 30 graus. Na reflexão, pessoal, já posso adiantar para vocês, nós vamos estudar isso aí no próximo módulo, segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são congruentes. Então, se você achou que o I vale 30, o RX aqui, que é o ângulo de reflexão, também vale 30. Ok? E pelo fato também da normal ser perpendicular, o 30 mais o ângulo de refração aqui tem que ser 90. E aí o ângulo de refração aqui tem que ser 60 graus. Então, RX, reflexão 30, RC, refração 60, resposta letra A. Número 3, câmeras digitais, como a esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Um objeto de 1 metro de altura a 2 metros de distância da lente produz uma imagem nítida no sensor. Se a câmera for aproximada para uma câmera escura de orifício de profundidade 20 milímetros, a altura da imagem em milímetros é igual a... É aquela relação que a gente tem que levar em consideração. Tamanho de imagem por tamanho do objeto, distância da câmera, distância da parte de fora. A câmera escura de orifício trabalha muito com a questão da proporcionalidade de semelhança de triângulo, viu, pessoal? A imagem vai ser sempre menor que o objeto. Então, você põe imagem está para o objeto, assim como a distância menor, que é o tamanho da câmera, pela distância maior que a distância externa. Agora, tem um detalhe. Tem que estar tudo na mesma unidade de medida. Por exemplo, aqui está em milímetro e aqui está 2 metros. Eu vou ter que transformar isso. O tamanho do objeto também é 1 metro. E aí o tamanho da imagem eu não sei, o tamanho do objeto 1000 milímetros, 20 milímetros é a distância nova, 2000 milímetros é a distância externa. Aí se você fizer a multiplicação aqui, primeiro que o 10 ao cubo aqui você vai poder cortar, né? 10 ao cubo e 20 por 2 dá 10, a resposta é a letra A. Encerrando o módulo com o número 4, olha só. 2 times de futebol, A e B, irão se enfrentar na final do campeonato. O uniforme do time A é composto por camisa vermelha, bermuda verde e meias azuis. Já o uniforme do B é composto por camisa branca, bermuda amarela e meias laranjas. Considere que as luzes refletidas pelos uniformes sob a luz branca sejam monocromáticas, com exceção da camisa do time B. Porque a camisa do time B é branca, né? Ela reflete todas as cores, numa cor só. Se a iluminação do campo utilizar apenas luz monocromática para que os uniformes A e B pareçam ter as mesmas cores, devem ser utilizada luz de que cor, né? Bom, vamos lá. O uniforme do time A, camisa vermelha, e o uniforme do time B, camisa branca. Então, eu já vou ter que iluminar com uma luz vermelha, porque se eu iluminar com qualquer outra cor, que não seja o branco também, essa camisa vermelha do time A vai absorver e vai ficar preta. Agora, eu posso iluminar qualquer cor na camisa do time B, que eles vão ficar com a cor que eu quiser, porque a branca reflete qualquer cor. Sendo a camisa do time A vermelha, eu tenho que iluminar com vermelho o time A, que ele vai continuar vermelho, e se eu iluminar o time B com vermelho também, ele vai ficar vermelho porque a camisa dele é branca. O resto tudo vai ficar preto,
porque vai absorver esse vermelho. Ou seja, a resposta é vermelho, porque se eu iluminar com vermelho, o time A vai ficar vermelho, preto e preto. E se eu iluminar com vermelho, o time B vai ficar vermelho, preto e preto também. Então a resposta é letra E. Finalizando esse módulo aqui, até mais.